Oi, gente, tudo bem? Tô eu e o Nestor hoje aqui e a gente veio falar sobre vacina. Algumas pessoas me questionaram sobre esquemas vacinais, de fazer vacinas anuais, vacinas a cada 3 anos, como é que funciona tudo isso. Então a gente veio tirar essa dúvida. Gente, eu sou uma médica, eu não sou blogueira. As vacinas essenciais, elas são vacinas que todo animal precisa receber enquanto filhote, inicialmente, e depois regularmente ao longo dos anos. Então, as vacinas essenciais, elas são a contra sinomose, adenovírus e contra parvovirose. Aqui no Brasil, a gente também tem a antirrábica, que também é uma vacina essencial, né? A gente, quando sai ali as orientações para os veterinários, a antirrábica nem em todos os países ela é obrigatória, mas aqui pra gente ainda assim é, tá? Então a vacinação ela começa quando? Entre 6 a 8 semanas de idade, né, dos doguinhos, e ela vai ser a cada, fazer o reforço a cada 3 a 4 semanas. E aí termina, né, o primeiro protocolo vacinal quando eles têm entre 16 semanas ou um pouquinho mais, né? Normalmente com 4 meses aí a gente tem o filhotinho terminando a vacinação. Aí nessas vacinações que a gente tem hoje aqui no Brasil, que são a V8, a V10, a gente tem, além dessas cepas, né, que são as consideradas essenciais, a gente tem as cepas de leptospirose, né, que são um pouco específicas para cada região, né? Então talvez a vacina V8, V10 que tem aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos, seja um pouco diferente da Europa, porque são sorovários diferentes, né? Então a gente tem uma modificação regional de cada vacina. Mas vamos falar do Brasil, né? Então a gente tem, além da vacinação dos sorovários contra a parvovirose, contra a sinomose, contra o adenovírus, a gente tem aí alguns, e aí depende quantas cepas eu tenho de leptospirose, eu viro a minha V8, minha V10, minha até V12, mas essas a gente não são tão usuais, não são tão conhecidas, essas vacinas não sei se também estão seguras. O que é mais usual a gente ter na rotina é a V8 e a V10. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Falando das vacinas anuais, depois que você faz essa primeira rotina de vacinação, que termina aí com uns 4 meses mais ou menos do filhote, o que a gente considera, né, como uma possibilidade de reforço ainda dessa primeira vacinação é fazer uma outra dose, né, de uma V8, de uma V10, quando o paciente tiver 12 meses de idade, ou se não, 12 meses a contar da primeira vacinação que fez nele. Então, conta aí. Se ele teve uma vacinação com 6 a 8 semanas, quando tiver dado 1 ano, né, dessa primeira vacinação, a gente faz um reforço, ou se não, ele completou 12 meses, a gente também faz um reforço. Isso vai conferir uma imunidade mais efetiva aí para o seu cãozinho, certo? Quanto às vacinas não essenciais. Lembra que eu falei que tem as vacinas essenciais, sinomose, parvovirose, tá? Então, a leptospirose, teoricamente, ela é uma vacina não essencial, mas ela é recomendada. Então, por conta dela, que a gente acaba tendo que fazer um ciclo de vacinas anual para os nossos cãezinhos aqui no Brasil. Por quê? Aqui, as vacinas da leptospirose, elas estão em conjunto, com essas polivalentes, né? Então, a gente não tem como desmembrar. Olha, vou fazer esse ano... Na verdade, tem, mas enfim. Esse ano vou fazer só as da leptospirose e a cada 3 anos eu vou fazer as essenciais, que é o que o guideline diz, né? Que as essenciais, elas podem ser feitas a cada 3 anos. E... pelo de Nestor. Mas por conta dessas, da leptospirose principalmente, a gente não consegue. Então a gente, para facilitar tudo, a gente faz uma vez por ano. Ficou um pouco confuso? Onde é que eu tô? Volta. Então assim, tem a vacina da leptospirose, teoricamente ela tem que ser anual o reforço dela. As vacinas que são consideradas
as essenciais, elas podem sim ser dadas a cada 3 anos. E aí você fala assim, então eu quero fazer isto, não quero ficar vacinando meu animal todo ano. Tem como? Tem como. Como que a gente faz? A gente faz sorologia para ver se a quantidade de anticorpo no corpo do seu animal está suficiente, que ele está protegido, então você não precisa vacinar, né? Você não precisa fazer aquele reforço anual, ou senão que realmente você precisa. Ou você pode também desmembrar e fazer apenas as vacinações de lepto, né, anualmente, e as sorologias a cada 2, 3 anos, ou mesmo anual também, para ter certeza que tá tudo bem bonitinho, certo? Vamos também falar agora da vacina, que assim, do que eu pesquisei, a gente tem alguns lugares falando que elas são não recomendadas, e alguns lugares falando que elas não são essenciais. Fiquei um pouco confusa, mas eu vou passar para vocês o que acontece. A vacina de Giardia. A vacina de Giardia, ela é uma vacina contra um protozoário e efetividade na imunização a gente tem em torno de 40%. Então assim, você vacina o seu animal contra a vacina contra a Giardia, ele vai ficar apenas 40% imune quanto àquilo. Mas, por outro lado, tem alguns estudos que falam que os pacientes que tomaram a vacina da Giardia, a hora que eles são infectados, não é que eles não peguem a Giardia, lembra que só 40% dele fica imune. Então, se vai num lugar, se a água tá infectada, ou se não, né, a gente tem várias possibilidades, vários locais de infecção. Então, se ele é infectado, o que eles dizem? Olha, então, já que agora ele tem a vacina, né, como que isso funciona dentro do corpo dele? O tempo até ele se recuperar é menor. Então, a gente consegue ter, mesmo que um paciente infectado, que ele apresente menos sintomas e que ele tenha um tempo de recuperação mais rápido, né? Então, esse seria o benefício da vacina da Giardia. Aí você me pergunta, faça ou não a vacina? Converse com o seu veterinário, né, de acordo com o seu estilo de vida, com a sua rotina de passeios, de locais aonde você e seu pet frequentam, né? Então isso é muito importante, essa conversa, para vocês chegarem na conclusão de vamos sim fazer, não queremos, tá bom? Quanto à vacina da leishmaniose. A leishmaniose também é um protozoário, só que diferente da Giardia, ela tem uma mortalidade muito maior, né? E ela é uma zoonose, então a leishmaniose, se você tiver um cãozinho que tem leishmaniose e não é devidamente cuidado, não são tomadas os devidos cuidados realmente, né, para que ele que ele seja apenas ele seja portador, mas ele não seja depósito, né, que ele não seja me fugiu a palavra, que ele não seja reservatório, lembrei. Para que ele não seja um reservatório, né, que ele não seja ativo. Por exemplo, um animal que vive vida errante, ele tem leishmaniose, o que acontece? O mosquitinho flebótomo, que é o que vai fazer a leishmaniose circular e que, né, vai infectar a gente e ele vai lá, vida errante, ele pica. E aí ele vai, né, a leishmaniose vai se desenvolver em todo o trato gastrointestinal dele e ele vai picar outras pessoas, animais, e vai passar a doença à frente, certo? A partir do momento que você tem um cãozinho com leishmaniose, mas que é tratado, né, que existe hoje o tratamento no Brasil, ele é um tratamento não tem cura, mas ele é um tratamento de controle e ele é bem efetivo, né, e ele é sim, agora já dentro da legislação, ele é autorizado, a gente tem aí muitos veterinários que fazem esse tratamento de uma forma maravilhosa. A partir do momento que você tem um animal, que você tem ele positivo para a leishmaniose, mas você tem ele cuidado, você toma as medidas de higiene, você usa principalmente os colarzinhos, né, protetores, então você faz com que diminua a carga
né, de parasitária dentro dele e que ele seja realmente só um portador. Ele tem a doença, mas a probabilidade dele passar para as pessoas é muito pequena, né? Então fica tudo bem você continuar tendo o seu pet ali, mesmo que ele tenha essa doença, mesmo que ele tenha essa zoonose, tá? Quanto à vacina, a gente tem uma vacina disponível no mercado, que é a Leishitec, vou falar aqui mesmo, né? Enfim. E essa vacina, ela é eficaz, ela é eficiente, só que ela tem uma série de cuidados a ser tomados, certo? Então, primeiro que ela tem que começar aí, né, junto com a primeira vacinação, você resolveu o que você quer, ela não é obrigatória, mas você resolveu que você quer que seu pet seja imunizado contra a leishmaniose, porque você mora, por exemplo, numa área endêmica, ou você vai, né, para um local que seja endêmico, enfim, você tem os seus motivos e você quer fazer isso, tudo bem. Então, você tem uma data correta, tem que ter a primeira vacinação, se eu não me engano, são 2 ou 3 reforços, e esses reforços eles têm que ter aí entre 21 e 28 dias no máximo. Se passa muito desse tempo, você vai ter que começar tudo de novo, tá? E anualmente o reforço ele tem que ser feito 1 ano depois do primeira vacina que você fez. Então é um esquema vacinal bem chatinho, tem que ter sorologia também antes de fazer o esquema vacinal para a gente ter certeza que a gente está vacinando um animal que não tem a doença. Então assim, são pequenas coisas que tem que ser conversadas com o veterinário para ser alinhadas de acordo com, né, seu estilo de vida, com as suas possibilidades de preciso que seja vacinado antes de ir para tal lugar, tudo. Então tem que ser conversado para dar tudo certinho, o seu animal, né, ficar imunizado e você ficar tranquilo, tá? Acho que o que eu tinha hoje para falar era isso. Nestor já até me abandonou, nem quis mais ficar aqui. Mas é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando pra gente. Entra lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, o Flapassone. E lá eu falo de várias coisas, né, além das vacinas, além da parte de paliativo, que eu gosto muito. E também tiro dúvidas, enfim. A gente tá aí junto. A gente se vê na próxima semana. Beijo!